Saudações! Hoje, quem vem tomar café comigo é a doutora Rosane Rodrigues, especialista em sangramento, médica intensivista e anestesiologista, doutorada e pós-doutorada para a FMUSP e médica, colega minha lá do HIAE. Muito prazer ter você aqui com a gente nesse Amibcast que é bem diferente. A gente está tentando fazer uma live, eu tô entrando, ó. Entrei, a gente está transmitindo e gravando ao mesmo tempo, numa loucura. Nossa, eu me senti agora na mesa com a Marília Gabriela, né? O Fábio eu vou tentar não olhar aqui, eu Inventiva. tenho que olhar ele, tenho que olhar aqui, vou olhar para você. Não, direto. tudo bem, tudo bem. O importante é que a gente tenha conteúdo até o final. Até Bom, o final do piada dia. a gente vai ter, né? Com certeza. E café. Nossa, muito café. O café tá bom, viu, gente? Uhum. Vou falar pra você. Intensivista e anestesiologista. Sem café não tem condição, né? Eu nem confio. Eu não gosto de café, é muito forte. Não, nem confio. Não dá, não. Uhum. Bom, pessoal, hoje a ideia é a gente conversar de uma maneira bem tranquila e bastante bem-humorada sobre um assunto que, pra gente que tá no dia a dia ou que a gente acabou de sair da faculdade, a gente se sente muito inseguro. Apesar de ser o grande tema que a gente tem no nosso dia a dia na medicina, eu falo, não, medicina e sangue. Cara, quando a gente tem a primeira abordagem de um paciente com sangramento, a primeira coisa que a gente faz é desesperar. Esperar. É bem fato. É bem fato. O nosso aprendizado é muito superficial. O que a gente pode fazer? Como a gente pode se preparar melhor nessas situações? Boa, Caio. Eu acho engraçado porque, assim, quando a gente fala de sangramento no perímetro ali de aprendizado da faculdade e da residência, a gente só lembra do ATLS, né? Que é o atendimento inicial do paciente grave, sobretudo politraumatizado. Então, a gente lembra que tem que restar com fluidos, que tem que dar sangue, se chocar, mas, de fato, a gente não aprofunda no conhecimento de como, primeiro, estratificar esse doente em relação à gravidade, né? Porque nem todo mundo que sangra precisa transfundir. E se eu preciso transfundir, o que eu preciso dar? Há uma diferença entre eu otimizar DO2, melhorar sangramento e tratar os distúrbios de coagulação. E quando a gente fala e vai para a residência, que a gente precisa aprofundar esses conhecimentos, a gente precisa falar de outras variáveis importantes, né? Como a lei que rege os fluxos, viscosidade. A gente precisa falar que nem todo fluido é bom e que fluido, em que quantidade. Ai, bati aqui. E que quantidade, que fluido, qual a composição do fluido, em que momento é o fluido. A gente não aprofunda isso na faculdade, a gente acaba aprendendo isso no escopo da residência. E com muita dificuldade também, porque são muitos conhecimentos agregados e que, às vezes, a gente pena para aprender e que, assim, já tirando o peso do coração de todo mundo. Gente, não tem receita mágica, a gente vai aprender muito disso aí na vida, né? Lendo e aplicando e vendo que algumas coisas a gente acertou e outras vezes a gente errou. E por isso que é muito importante a gente ver o follow-up, o retrospectivo do doente da gente depois, né? Seja no centro cirúrgico, na UTI, a gente vai lá e vê o que a gente fez, o resultado da nossa conduta. E uma outra coisa que me incomoda muito, ainda pegando esse gancho do ensino, é que a gente não aprende na faculdade e às vezes também na residência um pouco negligenciado sobre terapia transfusional. Como transfundir adequadamente o doente, como está bem indicado, já que é um dos procedimentos mais indicados no mundo pelos médicos, né? E, sobretudo, nas áreas críticas, terapia intensiva, emergencista e o intensivista, nós indicamos muita transfusão e às vezes a gente indica errado. Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente aprofundar em assuntos como esse, visto que são terapêuticos extremamente prevalentes no nosso meio, né? Você falou que é um procedimento um dos mais comuns e, de certa forma, é o que a gente tem menor conhecimento, na maioria das vezes, né? Porque a gente tem uma regrinha que a gente aprende quando a gente cai de qualquer forma no começo da residência, seja de cirurgia, seja de clínica médica, seja de anestesiologia ou qualquer outra que lida com o paciente grave, né? Sim. Que diz o paciente em situação difícil. Só que a gente fica meio perdido. Sabe quanto que eu tenho que fazer? Se é que eu fazer muito, eu tenho risco de ter esse ou esse. Quais são as alterações que podem ter quando a gente fizer uma transfusão maciça, por exemplo, né? A gente não é treinado. Nada. A gente não é treinado primeiro para reconhecer, como eu falei no início, estratificar o doente, né? Qual é o doente que realmente é grave, precisa transfundir e quando que ele precisa transfundir, o que ele precisa transfundir. E aí entram conceitos como você acabou de dar o spoiler de transfusão maciça. Outra coisa que a gente não é treinado é para tentar fazer diagnósticos diferenciados dos principais tipos de coagulopatia por especialidades.
Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, nossa, Rosine, mas se não tiver o Rotem, né? Se não tiver Point of Care, não tiver trombossimetria no meu serviço, o Hello, bem-vindo a uma parte do país, né? A grande parte do país. Exatamente. Se a gente não tem, dá pra gente não fazer nada? Eu disse, não, claro que dá pra fazer muita coisa, porque primeiro que a literatura hoje nos norteia, primeiro, para fazer diagnóstico diferencial, né, baseado em diagnósticos fisiopatológicos da maioria das doenças. E se você conhece fisiopatologicamente com quem você está lidando, muita coisa você consegue guiar baseado em, obviamente, em alguns exames standard de coagulação e muito da clínica do doente. Então, mesmo na medicina de catástrofe, hoje na medicina de guerra, a gente tem muito o que fazer se a gente não tem point of care. A gente não pode esquecer os aprendizados iniciais que a gente já tem sobre o sangramento. Então, assim, é importante eu saber que a gestante, a puérpera, quando sangra muito mais por atonia, e eu preciso de um approach muito mais de uterotônico, de obstetra, sim, mas eu sei que o segundo distúrbio de coagulação mais comum dessa doente é a hiperfibrinose, por isso que está validado o ácido nexâmico nas 3 primeiras horas. Eu sei que no trauma ele sangra por uma solução de continuidade, e aí quem brilha é o cirurgião, colocando esse doente rápido no centro cirúrgico, mas a hiperfibrinose também é um fenômeno de coagulação, de coagulopatia importante. Então, assim, é muito importante eu saber, conhecer a especialidade, também conhecer qual é a coagulopatia mais prevalente de cada uma dessas especialidades para poder agir de forma assertiva e mais direcionada. Então, inclusive, se quem tiver pergunta em casa, pessoal, pode ir mandando aí que a gente vai tentando responder. Estão ouvindo bem, hein? Tá todo mundo muito legal? Tá Acho tranquilo? Que sim. Ótimo. Aqui. Não é Covid. E como você abordou, você falou, a gente vai usar o tipo específico de tratamento, de abordagem, com o tipo de sangramento que a gente tem. Beleza? Então, aí a gente tem... não é a mesma receita de bolo para qualquer sangramento. Muitos sangramentos você vai ter que voltar para o centro cirúrgico, muitos sangramentos você vai ter a indicação do ácido nexâmico. Uhum. Como que a gente consegue divisar isso de maneira prática, obviamente, com toda a simplicidade do momento, que a gente não está com esquemas e fórmulas, etc. Mas como é que a gente pode, na nossa cabeça, ter isso de maneira prática? Como a gente pode abordar esse paciente que acabou de chegar, está sangrando? Vamos lá. Eu acho assim, vamos falar bem básico, né? Todo sangramento que chega pra gente, a primeira coisa que a gente se pergunta assim, é cirúrgico ou é cirúrgico e coagulopatia? Primeiro pop-up que abre. E se é cirúrgico, né, brincando nas caixinhas, se é cirúrgico, não tem tratamento clínico da doença cirúrgica. O objetivo primário é colocar esse doente no local de contenção de sangramento. E aí eu sempre brinco com os meus amigos anestesistas. O único procedimento que a gente ainda posterga antes é entubar, né? Porque não dá. Se o doente estiver instável hemodinamicamente, ele pode ser que ele precise entubar antes. O resto, o protocolo vai atrás do doente, não o doente atrás do protocolo. Então, sempre muito importante você parar o foco do sangramento. Coadjuvante é isso, você faz aquela pergunta. A pessoa está falando que o áudio é ruim, vamos ver se melhorou. Me dá o retorno aí, Wanda. Eu acho que tá. Será que tá saindo o som do celular? Não, acho que não. Acho que podia ser que eu estava meio ruim, meio longe. Então, assim, a outra pergunta que sempre deve vir é: se o sangramento cirúrgico vem com distúrbio de coagulação associado, e se esse distúrbio de coagulação pode ser congênito ou adquirido. Quando eu falo de adquirido, eu estou pensando de distúrbio de coagulação resultante da hipoperfusão ou de medicamentos, de fármacos que porventura o doente tenha tomado. E a gente nunca pode esquecer a história clínica do doente, de eventualmente ele já saber que tem distúrbio de coagulação prévia ou de fármacos que eventualmente possam piorar a coagulação. Então vamos lá, uma vez que você colocou o doente para operar rápido, isso é muito importante porque ele corta o circuito de hipoperfusão, que é um grande deflagrador de coagulopatia. Certo. E aí a gente sempre fala, enquanto o cirurgião opera, tem um monte de coisa para a gente fazer, quanto médicos que cuidam, né? Seja intensivista, emergencista, o anestesista. E a primeira coisa é cuidar das 3 variáveis básicas da coagulação, que são o quê, Caio? Vamos lá. Cálcio, pH e temperatura. É quase uma oração, Cálcio, né? pH e temperatura. Cálcio, pH e temperatura. É um mantra, eu sempre brinco assim, tá lá na Bíblia, né? Tá lá nos primeiros mandamentos bíblicos do doente que grave, esquentar e coagular, né? Por quê? Porque nosso sistema enzimático, basicamente, nosso arcabouço enzimático, independente de pH e de temperatura. Se você não tem temperatura ótima, nem pH ótimo, sua enzima logo não vai agir. Se não vai agir, você não vai coagular. E por que o cálcio? O cálcio é o quarto fator da coagulação, na verdade é um cofator. E todo o nosso sistema de coagulação conversa entre eles, né, entre os fatores, eles não têm WhatsApp, eles têm pontes de cálcio. Então o cálcio é muito importante. Seja gluconato ou seja cloreto, não importa com o que você vai repor, mas reponha, sobretudo porque quando a gente sangra, a gente perde cálcio e, além disso, nossos hemocomponentes, nossos hemoderivados quelam muito cálcio, sobretudo os hemoderivados, os hemocomponentes, tipo o plasma, sobretudo porque tem muito citrato.
Então, é extremamente importante a gente repor cálcio nesses pacientes que estão sangrando ativamente. Então, eu devo começar sempre com as 3 variáveis básicas. Cálcio, pH, temperatura, abordar rápido do doente e pensar em distúrbio de coagulação. Quando eu penso em distúrbio de coagulação, eu vou pensar, cara, vamos lá, distúrbio de coagulação. O doente não tem história prévia, o doente não tem coagulopatia, ou você não sabe. Então, é muito importante, assim, você abrir 2 outros pop-ups, quando aí a gente fala de transfusão. E quando a gente fala de transfusão, a gente abre mais 2 caixinhas. Eu preciso transfundir só hemácia ou preciso transfundir fator de coagulação também? Quando é que a gente transfunde hemácia? E aí vai a primeira lição que a gente tem que lembrar. Nem sempre a gente dá hemácia para todo doente que sangra. A gente transfunde hemácia quando a gente quer melhorar a DO2, né? Eu sempre brinco, né? A gente é o médico da mitocôndria. No final, a gente quer manter a mitocôndria alimentada para não desviar o ciclo do piruvato, o lactato, blá, blá, blá. Todos nós conhecemos. Então, assim, todo sangramento eu preciso transfundir? Não. Mas se eu tenho repercussão hemodinâmica e eu microcirculatória, pode ser que eu precise... Olha, eu falei, pode ser que a gente precise transfundir. Pode ser necessário. Pode ser necessário. O grande calma do nosso coração é que em doente agudo a gente não tem nenhum marcador definidor de qual seja o trigger ideal para a gente transfundir. O que eu quero dizer com isso? Que do doente que sangra, que chega sangrando, hemodinamicamente instável, que você repôs inicialmente com alguma quantidade de fluidos. E eu já digo que o spoiler da literatura mundial, né, dando já o spoiler aí, é que a gente tem dado cada vez menos fluido na quantidade inicial, porque a gente sabidamente sabe dos efeitos deletérios do acúmulo da hipervolemia, do balanço hídrico acumulado negativo. Se você deu aquela quantidade recitativa de fluidos inicial e o doente não respondeu, você está em tese autorizada a dar concentrado de hemácias. Eu falei hemácias, não falei tudo, falei hemácias. Porque seu objetivo é melhorar o choque, melhorar a DO2, isso sempre associado a operar rápido o foco de sangramento. Não adianta você ficar, eu vou transfundir para depois operar. Não, morreu, né? Você transfunde enquanto o doente já está correndo para o centro cirúrgico, centro obstétrico, hemodinâmica, não adianta encher o endoscopia. balde furado, né? Exato, não adianta, trocando miúdos, não adianta encher o balde furado. Então é muito importante eu dar a hemácia. Quanto? Se você está na dúvida, né, é muito importante no doente que está sangrando a gente tentar quantificar volume, mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, recebe o doente que, sei lá, bateu o carro na marginal, o motoqueiro que se acidentou na marginal, a volemia dele vai estar lá no asfalto, a gente não consegue quantificar. Então a gente tem parâmetros indiretos para quantificar. Então, como é que são esses parâmetros indiretos? Vamos tentar falar aí da medicina grosseira, da the real life, e da coisa mais pormenorizada. O objetivo é melhorar a DO2. A hemoglobina do doente agudo, raramente ele reflete a quantidade de volemia real dele. Às vezes o doente chegou exsanguinado, a primeira hemoglobina dele está de... É até boa. Boa, 12. Boa. Isso deve direcionar a sua terapia? Não. Por quê? Porque você pode deixar de transfundir um doente que realmente precisa. Então, como que você deve guiar a sua terapêutica? Você deu fluidos, não respondeu, ele continua hemodinamicamente instável, ou seja, continua hipotenso, taquicárdico, você pode dar hemácia. 1 a 2 concentrados. É diferente de você dizer de cara, vou abrir transfusão maciça. Isso aí já é um outro critério que a gente pode falar daqui a pouquinho. Então, você deu ali 1 ou 2 hemácias enquanto o cirurgião opera e você vê se você consegue restaurar a hemodinâmica desse doente. Nesse meio tempo, você tem tempo para, além de fazer várias outras coisas que doente instável, você entuba, passar cateter, liga droga, você pode fazer estratégia de hipotensão permissiva, você correu atrás do cálcio, pH, temperatura, você deu ácido no exame, que se foi um caso do trauma nas 3 primeiras horas, ou seja, você já fez bastante coisa para você ter noção de volemia. E aí, se você realmente tiver critérios de perda de volemia, mais de 50% da volemia em 3 horas, ou 1,5 ml por quilo por minuto em 20 minutos, que corresponde a um doente de 70 quilos, mais ou menos 2 litros, aí você está autorizado a abrir protocolo de transfusão maciça, que é pelo menos 4 hemácias, né? E o resto, os hemocomponentes, você pode fazer guiado ou por point of care, se você tiver no serviço que tenha trombocimetria, ou você pode fazer que nem o modelo americano, 1:1:2, que é cada 4 hemácias, dá 2 plasmas e uma fezes de plaqueta. Veja bem, eu falei de dois braços terapêuticos diametralmente opostos da literatura médica quando eu estou falando de choque com transfusão maciça. Não é o habitual que a gente recebe nos nossos hospitais, mesmo os pacientes não trauma. A grande maioria dos nossos serviços, isso é dados de literatura mundial, aí tem vários estudos de Surgery, recentemente publicou inclusive em população civil, que a grande maioria dos nossos doentes não precisa de transfusão maciça. Mesmo os pacientes do trauma. Se você pegar um grande centro de trauma level 1, que a gente nem tem no Brasil, que é aquele pico, né, o hospital de trauma especializado só recebe os pacientes mais graves com ISS extremamente elevados,
Apenas 3 a 5% dos doentes têm indicação de transfusão maciça. maciça. Ou seja, a grande maioria não precisa. Glória a Deus, né? Não é uma coisa para ser arroz de festa, né? Exatamente. Não tá em todo lugar. Exato. Por quê? Porque a transfusão maciça, também quando mal indicada, ela também aumenta a mortalidade, porque sabemos que a transfusão em pacientes mal indicados, embora a transfusão seja uma terapêutica reconhecidamente que salva vidas, quando bem indicada, quando ela é mal indicada, ela também aumenta a mortalidade. Todo mundo sabe disso. Aumenta o length of stay, que é a permanência hospitalar, aumenta a incidência de sepsis no doente cirúrgico, aumenta as disfunções orgânicas globais. Então, a gente sabe que transfusão também não é inócua de complicações. Então, voltemos lá. O que eu quero, na verdade, meu objetivo com a hemácia é melhorar a DO2. Né? Então, quando eu quero melhorar a DO2, eu quero ter, em última instância, que, além da minha hemodinâmica restaurada, eu tenha a minha microcirculação restaurada. E aí eu vou atrás de delta-CO2, eu vou atrás de lactato, eu vou atrás de bicarbonato subindo espontaneamente. Né? Se você está num serviço com mais recursos, você pode também ver observar sua macrohemodinâmica através dos recursos que você tem. Você tem eco? Que bom, passa um eco lá, vê se está ajustado de fluidos, se está ajustado de volemia. Porque às vezes não é só sangue, hemácia, às vezes volume, é fluidos também. E, né, eu sempre lembro assim, sangue não é vida, né, gente? O povo fala sangue é vida. Não, sangue não é vida. E aí eu sempre faço aquela comparação, né? Pega um suco tangue e pega uma gelatina e injeta os dois na mangueira e vê quem chega lá do outro lado. Quem chega é o suco tangue. Por quê? Porque a viscosidade é menor. A hemorreologia... Entrou a física no meio. É lógico, a gente lembra lá da lei da pós-L da faculdade, né? Parece bobagem que a gente aprende lá no primeiro semestre. A gente vai ligando, falei, vai ligando os pontos. Que é inversamente proporcional à viscosidade. Tanto é que quando a gente fala lá de paciente grave de trauma de crânio, cada vez mais os estudos mais atuais questionam os valores de hemoglobina, que o valor de hemoglobina mais alto, a gente vê que o negócio engasopa lá, né? Dá uma enrolada, trava no sistema. Vai travar. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que nem necessariamente hemoglobina alta melhora a DO2. Porque a hemorreologia dos fluxos também é inversamente proporcional lá à viscosidade. Então, veja bem, eu falei de DO2. Agora, quando é que a gente pensa em distúrbio de coagulação? A gente vai pensar em distúrbio de coagulação em 2 momentos. Ou você tem um distúrbio de coagulação clínico ali, o cirurgião olha para sua cara e fala, nossa, tá babando, né? E aí, visível, você não tem trombocitometria no seu serviço. No mínimo, você tem que dosar fibrinogênio e plaqueta, no mínimo. Já pensou o caso pH temperatura, deu ácido tranexâmico, se foi no trauma, ou na cirurgia cardíaca com circulação corpórea, ou na obstetrícia, você já tem que, em tese, pensar que você tratou hiperfibrinólise. Então, o próximo passo é você dosar fibrinogênio e plaquetas. Rosinha, eu posso dosar o coagulograma? Lógico que pode. Mas o coagulograma ele não vai servir para você tomar decisões muito acertadas no contexto do perioperatório do doente agudo grave. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que inflamação ele vai de mão dada com coagulação. E toda vez que você inflamar por quaisquer razão, seja trauma, seja uma lesão térmica, seja uma doença infecciosa, seu coagulograma vai alterar. E não necessariamente ele vai te dar o escopo do que está acontecendo, se é hipercoagulabilidade ou hipocoagulabilidade. Tanto que a gente vê vários pacientes hipercoaguláveis, a gente vê lá nos pacientes patopatas, hipercoagulado, a trombocitometria, parece uma argamassa, e ele está com RNI estourado. Alteradaço. Por quê? Porque nosso coagulograma standard, ele olha uma parte da coagulação, a parte de iniciação, ele não fala da propagação, da estabilização, do resto do sistema. Então, obviamente, a gente tem uma visão equivocada do real status da coagulação. Isso quer dizer que ele não serve para nada? Não quer dizer que não serve para nada. Ele não serve para você tomar decisão no doente agudo. Mas ele é muito bom para fazer, por exemplo, diagnóstico de pacientes que estão anticoagulados. O antagonista de vitamina K. Ele serve para isso. Você não precisa de trombocimetria para isso. Então, doente que está anticoagulado com antagonista de vitamina K é o ideal. É RNI. Ele vai pegar tudo o que está usando. É o que precisa. Está usando exatamente. A farina, a gente vai conseguir ter uma noção do motivo. Né? Exatamente. Já está organizado 2, 7, 9 e 10. Proteína C e S, né? Que são nossos anticoagulantes naturais. Outra situação muito pertinente do nosso coagulograma standard é a relação TTPA para pacientes anticoagulando com heparina. Eu preciso de trombocimetria? Não, eu não preciso de trombocimetria, eu preciso de um RTPA. E aí, protamina é o meu diferencial. Rosine, o coagulograma é bom para dar diagnóstico de DOX, doente anticoagulado? Não, ele pode te dar um spoiler ali, melhor spoiler não, uma sinalização de que o doente pode estar tomando e esteja na faixa terapêutica. Mas não dá para você categorizar uma relação direta entre alteração de coagulograma e DOAC. Tá. Então, não serve. Bem como
A trombocimetria também não serve. Porque às vezes você vê a galera empolgada, né? Ai, nossa, toma a Pixabana, Rivaroxabana, vamos rodar um Rotem. Não, ele não serve para isso, né? Ele tem as suas limitações. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Que o mais importante é a gente fazer o diagnóstico diferencial também na nossa cabeça, fazer uma árvore de decisão na nossa cabeça e pensar. Precisa de hemácia ou não? Se precisa de primeira coisa, vamos voltar, recapitulando. É cirúrgico? Não. Se é cirúrgico, cirurgião Mantra, sempre. mantra. O mantra é cálcio, pH, temperatura, sempre. Cálcio, pH, temperatura. Esquentar e coagular, tá na Bíblia. Na sequência, muito importante, eu pegar ali, pensar em distúrbio de coagulação, pensando em distúrbio de DO2 também, vou tomar a decisão, dou ou não hemácia. Cara, só nesse tempo aí, se eu vou dar ou não hemácia, eu já ganhei um tempo para pensar em distúrbio de coagulação associado ou não. E aí, pessoal, é muito importante, dentro do conhecimento atual, a gente lembrar que nesse momento, se o doente está muito hipotêncio, eu posso optar em dar droga vasoativa como ponte de reanimação enquanto o cirurgião opera. Não, Roseni, você está querendo dizer que agora a gente dá droga vasoativa para tratar choque hemorrágico? Não. A droga vasoativa é uma ponte de reanimação para você manter pelo menos a hipotensão permissiva, desde que o doente não tenha contraindicação. Lembrando da contraindicação de hipotensão permissiva, né? Hipertensão intracraniana, trauma de crânio, hipertensão craniana de qualquer natureza, estenose crítica de carótida, você não pode manter hipotensão permissiva. Mas se o doente está ali naquela fase inicial, você não sabe exatamente o que está acontecendo, liga a droga vasoativa como ponte, como meta de 50 de média. Tá. Ou se o cara tiver um trauma de crânio, vai manter 80 de média, para manter a perfusão enquanto você dá a hemácia. Por quê? E aí, ó, muito importante, moçada que tá em casa, muito importante. Se liga. Se liga, isso é muito importante. A gente evita mais uma disfunção orgânica, que é o excesso de fluidos necessário, que é o washout, né, o clot breakdown, que é o seu coágulo incipiente que está se formando e você vem lá, que eu fico brincando, protocolo Iemanjá, né? Aquele banho de soro e lava tudo. Entre Iemanjá, todo mundo pausa, tabaco na sala. Não pode, né? Destrói o coágulo incipiente. Então, essa é uma disfunção orgânica iatrogênica causada pela nossa terapêutica errática e, às vezes, ansiosa, porque o doente está grave, e aí a gente abre aquele bando de soro e ruim, deletéria para o doente. Faz lesão de glicocálise, faz excesso de água extravascular pulmonar, aumenta as chances de hipertensão intraabdominal, né? Extravasamento de líquido no pós-operatório. Então, é muito importante eu, nessa hora, lançar a mão de estratégias que eu possa, de verdade, jogar a meu favor. Então, a droga vasoativa pode ser uma ponte nesse momento, enquanto eu estou dando hemácia, eu estou aquecendo o doente, eu estou dando cálcio, pegar a temperatura, tem um monte de coisa para fazer, até eu ter, inclusive, noção de status volêmico real dele. Você atinge a pressão sem você encharcar o paciente, se você não tem essa ferramenta nas mãos. Né? E olha aqui, eu não estou falando de Swan-Ganz, eu não estou falando que eu preciso de eco, eu não estou falando que eu preciso de grandes aparelhos sofisticados. Eu estou falando de condução à beira-leito tete-a-tete. Você e o doente, uma droga vasoativa, um banco de sangue razoável que te dê pelo menos 2 hemácias para você te dar tempo de pensar e o cara parar de morrer, né? E a partir daí você vai tomar uma decisão quanto à quantificação e aí você vai decidir se você vai dar mais hemácias ou não, abrir protocolo de transfusão massiva ou não, ou se esse doente aí você vai coletar exames minimamente, se você não tem trombocimetria, pelo menos fibrinogênio e plaquetas para você manter uma meta. E aí é importante a gente falar sobre isso. Qual seria a meta? A meta, segundo a literatura mundial, e aí a gente tem vários artigos, né? Tem o European Guideline, tem o European Guideline de Trauma, publicado em 2019 o último, tem o European Guideline of Anesthesiology de 2017, tem o European Guideline da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva do final do ano passado, tem milhões, e nisso todos, graças a Deus, estão confluentes. A gente vai manter pelo menos fibrinogênio em torno de 200 a 250, desculpa, 150 a 200 miligramas por decilitro na corrente periférica do paciente grave, em geral. Puérpera é um pouquinho mais alto, né? Em torno de 300 a 400, porque a puérpera sobe o fibrinogênio sérico durante toda a gravidez. Então, 200 em puérpera, moçada, para quem faz aí muita UTI pós-operatória de gestante, né? De puérpera, 200 é marcador de hemorragia pós-parto. Ela tá sangrando, põe esse fibrinogênio para cima. E a plaqueta, minimamente, se o doente está controlado de sangramento, pelo menos 50 mil. Se ele tiver trauma de crânio, pelo menos em 100 mil, né? Que é neurotraumas em geral, neurocirúrgicos em geral, em torno de 100 mil. Obviamente que se o doente está antiagregado, isso pode te atrapalhar. Se o doente vem na história dele já tomando antiagregante, mesmo que seja monoterapia ou dupla terapia, obviamente pior, você está autorizado a dar essas plaquetas mais cedo para esse doente. E aí você pode dar uma unidade a cada 10 quilos ou uma féris de plaqueta.
E por isso que a história clínica é muito importante. Mas veja, eu estou falando de dar fatores de coagulação guiados pela história. Se você não sabe nada da história do doente, te deixa numa situação mais difícil. Mais complicado. Aí você vai tomar a decisão. Se tiver coagulopatia clínica, se o cirurgião falar, olha, eu tenho aqui distúrbio de coagulação, claro. Aí você vai optar em tratar esse distúrbio de coagulação empiricamente. E aí se vocês perguntarem, ok, Roseli, na vida real, the real life, não tem rotem, meu laboratório não funciona, minha dosagem de fibrinogênio sérico demora 1 e meia para chegar, porque o motoboy leva até o hospital para dosar, bem-vindo ao mundo real. Aí se você tiver que dar um shot, né, um tiro, qual é o fator que você vai tentar otimizar? Fibrinogênio, porque é o fator 1 da coagulação, 90% do seu plasma é fibrinogênio. Então, você tem 2 formas ideais de dar fibrinogênio. Ou você dá crio precipitado, unidade a cada 10 quilos, ou você dá o concentrado de fibrinogênio para quem dispõe do seu serviço, 25 a 50 miligramas por quilo. Tá? Idealmente, a gente não deve dar fibrinogênio profilático, segundo a literatura mundial. Então, idealmente, é sempre bom dosar. Mas uma coisa muito importante é que na grande maioria dos pacientes do trauma, sobretudo a cirurgia cardíaca, da obstetrícia, dos hepatopatas, é o fator que mais cai. Então, se você tiver dar um chute, esse é o chute mais provável que você acerte. Mas é muito importante a gente falar 2 coisas. Se esse doente tiver em status de hiperfibrinólise não tratado, você vai dar fibrinogênio e ele vai continuar caindo. Vai dar fibrinogênio e vai continuar caindo. Então, é importante você cortar a hiperfibrinólise. Então, nessas situações, você lembra que os estudos que validaram essas situações não usaram trombolassometria. Então, você pode dar profilático, tanto na cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, tanto no trauma nas 3 primeiras horas, tem o CRASH 2 aí para validar, no trauma de crânio também o CRASH 3, e também o D1 Try validando na puérpera, né? Nas 3 primeiras horas também, podendo repetir 1 grama após 24 horas, segundo o D1 Try, se perpetuar a hemorragia. Então, nessa situação, você pode dar o ácido hexâmico, você não precisa ter trombolassometria para isso, porque é muito importante você cortar o status de hiperfibrinólise, senão o doente mantém sangramento, e aí, obviamente, todo o fibrinogênio ofertado, ele vai cair. Outra situação que vale a pena, e aí se tem anestesista ouvindo aí na live, é muito importante lembrar disso, porque é pegadinha do malandro, é que lembrar que a dosagem sérica do fibrinogênio, embora ela seja importante para nós, né, o método de Klaus te dá ali o fibrinogênio sérico, ele não fala se ele tem qualidade. Se ele é bom, ele fala que tem fibrinogênio, mas não fala se presta. Ou seja, tem gente em casa, mas tá dormindo. Tá ativo. Tá funcionando, não tá funcionando, ele não fala. E a segunda coisa que ele não fala é se aquele fibrinogênio, aquele peso molecular é realmente fibrinogênio. O que eu quero dizer com isso? Eu posso reanimar o doente com coloide. Então, o Caio tem o quê? 1,80 m? 1,80 m. Eu posso entrar aqui, Zezinho, aqui do lado, que também tem 1,80 m, passar de relance e dizer, é o Caio. E não é. Porque a leitura, né, se olhar de relance, a leitura do método de Klaus é por espectrofotometria muito ligada ao peso molecular. Sim. Então, ele pode dizer que a placa de coloide, que é o Zezinho que entrou aqui, que é 1,80 m, é o Caio, que também é 1,80 m, quando na verdade era o Zezinho que estava aqui falando comigo, não o Caio. Então, a gente tem que lembrar que a gente pode ter uma superestimação do valor do fibrinogênio sérico e ele não ser real, aquilo tudo que você viu na corrente sanguínea. Então, quando a gente tem essa dúvida e eu não tenho trombolassometria no meu serviço, eu posso repetir o pool de transfusão de crio, né? Ou do concentrado de fibrinogênio. Isso é importante a gente lembrar, porque às vezes a gente vê isso no intraoperatório e a gente dá o fibrinogênio, repete, não para de sangrar e fala, nossa, tudo que a Rosane falou é mentira. Tenta de novo, vai mais uma vez. Tenta de novo. E aí a gente melhora o fibrinogênio, a oferta de fibrinogênio e para de sangrar. E aí vale lembrar o seguinte, daquela história, né? Que muito fibrinogênio no ambiente, mesmo com plaqueta baixa, o doente para de sangrar. Por quê? Eu sempre faço essa comparação lá nos meus cursos, né? O som tá muito ruim, o pessoal tá falando aqui. Eita, nós. O meu, será? O seu? Nossa. O som tá muito ruim, segundo o Flávio. Vou tentar melhorar, falar mais perto aqui, Flávio. Vê se melhorou, Flávio. Me dá o feedback aí. Ele tá falando que tá muito ruim. Então, assim, eco. Tá falando que tem eco. Será que é o volume do celular? Vou baixar o meu aqui também. Aqui. Baixa aí. Põe no mínimo o seu aí. Tá no mínimo. Vê se melhorou. Ok, obrigada. Vamos ver. Oi. Se vocês não falarem, a gente não vai saber, gente. A gente tentou... Aqui o som tá bom, porque a gente tá com o microfone, mas o microfone do celular... exato. Deve estar a microfonia, o povo tá em casa, porque os dois estão ligados, eu acho. Melhorou aí? Que bom. Então, assim, muito importante a gente pensar nessas condições básicas. Eu lembro quando eu colhi lá
Piorou? Meu Deus. Ele tá falando que piorou. Não sei mais o que fazer. Deu microfonia? Microfonia. Ai, melhorou agora? Olha aí, eu zerei lá o microfone. Jesus. Aí só não tô ouvindo mais. Agora tá melhor. Né? Agora só com a ajuda do divino aqui. Espero que melhore aí. Então, assim, muito importante a gente repor o fibrinogênio e deixar esse fibrinogênio sérico em alta na corrente sanguínea. Por quê? Lembra que a plaqueta parece um ouriço do mar. Lá no meu curso de coagulação, já dando spoiler do meu curso, já voltou, ela agora tá no ar de novo. Ele parece um ouriço do mar. Então, ele puxa várias pontas, assim. Que é igual eu sempre falo que é igual a aquelas pontinhas do ouriço do mar, o GP2B3A. Sim. A glicoproteína, né? Eu falo que as pontinhas do ouriço do mar. Então, essas pontinhas, elas são responsáveis de fazer interface com o von Willebrand, que vai catar o fibrinogênio, que é o algodãozinho. Então, se você põe um ambiente muito rico de fibrinogênio, mesmo com pouca plaqueta, faz o clot, faz o coágulo. Porque 90% do nosso coágulo é 90% de fibrinogênio e 10% de fator 3 com plaqueta. E outros, né? Mas é muito importante eu ter um ambiente rico em fibrinogênio. Por isso que, mesmo com pouca plaqueta, e tem vários trabalhos de cirurgia cardíaca mostrando isso, quando eu tenho um paciente duplamente antiagregado, mesmo que o doente tenha plaqueta disfuncional, se eu enriquecer o ambiente com fibrinogênio, tem até um trabalho em 2011 publicando disso do paciente que vai duplamente antiagregado, e eu oferto fibrinogênio sérico com quantidade boa, otimizo o ambiente, o doente não sangra. O sangramento pós-operatório dele é reduzido. Então, lembrando que realmente o fator 1 tem esse papel central na coagulação da gente. Não é à toa que a gente nasceu com 90% de fibrinogênio. Então, a gente tem que lembrar que cada vez mais a gente transfunde menos outros fatores de forma empírica. Não é que não tenha suas indicações, voltando a lembrar, né? A gente tem a indicação de plasma hoje. Ou transfusão maciça, naquelas situações que eu já falei para vocês, quando eu não tenho um point of care, ou quando eu tenho deficiência de alguns fatores específicos, fator 11 que a gente tem no Brasil, fator 5, ou quando a gente tem, por exemplo, eu não tenho um complexo protrombínico no meu serviço, eu quero reverter sangramento, ou uma cirurgia de urgência, ou intoxicação por antagonista de vitamina K, Marivan. Então, está indicado plasma também, tá bom? Então, a gente tem essas 3 indicações de plasma bem descritas ali na literatura, e o último guideline da Sociedade Europeia vem mostrando isso de novo pra gente, de terapia intensiva publicado no final do ano passado. Então, a gente já tem toda uma abordagem desde o começo. Foi, aliás, riquíssima abordagem, porque deu para revisar tudo para que a gente está com essa dúvida, que você chega lá, o que eu vou fazer. Essa tomada de tempo foi fundamental. E essas indicações dos tipos diferentes de correções que a gente pode fazer, sem dúvida, essa frisar no fibrinogênio é algo que é importante, principalmente onde a gente não tem condição de ter um exame que possa nos explicar qual que é, de fato, a alteração de coagulação que a gente está vendo. Mas você falou muito bem, você tem que chamar o cirurgião. E o cirurgião acha que não está sangrando, mas está sangrando. Mas não está sangrando, está sangrando. Isso aqui não é coagulação. Como é que a gente consegue abordar de uma maneira mais... assertiva, empática, quando a gente percebe que o sangramento é mecânico? Isso aí é frequente, às vezes fica uma dúvida. A gente já tem alguns sangramentos por distúrbio de coagulação que são importantes, mas a gente percebe que alguma coisa está errada quando a gente consegue, desde o começo, fazendo todo o mantra, que a gente já falou aqui, você falou muito bem aqui, e mesmo assim a gente não está tendo o resultado que a gente queria. A gente está colocando a hemácia e ela está saindo pelo buraco do balde. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não tem receita pronta. Muito importante, primeiro, estar do lado do doente mostrando que, após suas medidas, ele melhora, mas que, de fato, ele não cura. E aí é muito comum a gente estar transfundindo, a gente consegue manter HB, às vezes ali, razoavelmente estável, porque a gente está transfundindo a velocidade grande. A gente consegue manter razoável hemodinâmica, porque a gente vai aumentando droga, só que a microperfusão não mente. Ela tá indo pro saco, ela vai piorando, ela vai negativando o base excess, e o base excess vem desfilando, eu sempre falo assim, ela vai desfilando na apoteose cada vez mais na literatura mundial, mostrando aí que ele é sensível e precoce, como disfunção orgânica, o paciente tá sangrando. Então, o base excess abaixo de -6 vai negativando, é um sinal. Cada vez mais baixo. Mais baixo. Aliás, teve um artigo da New England há uns 3 anos atrás, que foi só sobre base excess, eu achei lindo.
falando da importância realmente, que às vezes a gente não dá tanta importância, mas ele vem mostrando aí, né, realmente anemia e como ele vai negativando até às vezes antes com o pH, a queda do pH. E aí é importante a gente mostrar que esse doente, a despeito de eu estar fazendo tudo, ele continua com sinais de piora de perfusão. E aí não existe coisa mais importante. Primeiro, tentar provar qual é a fonte de sangramento. A gente sempre tem que tentar provar, né? Mostrar para o cirurgião, olha, é o dreno, é não sei o quê. Quando o que é difícil? Quando ele sangra para locais que a gente não consegue quantificar. Consegue ver. Reto peritônio, por exemplo. O que a gente sempre fala? Existem alguns scores mundiais que a gente pode tentar, inclusive, que são indicados para transfusão, que a gente mostra os sinais de estabilidade, tipo, por exemplo, choque index, né? Que é a frequência pela PA sistólica, acima de 1,2 aumenta em 20 vezes, o paciente precisa de transfusão maciça, o ABC score. Mas, assim, idealmente a gente precisa quantificar. Mas quando a gente não quantifica, que é sobretudo o ambiente da terapia intensiva, nos deixa uma situação muito ruim. E é pior ainda quando esse doente tem tipo de coagulação associado, porque aí o cirurgião fala para você, trata a coagulação que eu opero. E isso às vezes não vai acontecer, porque ele só vai parar de sangrar, de fato, quando você colocar ele na sala, ele limpar o foco do sangramento, tirar toda aquela zona de fibrinólise que fica perpetuando o distúrbio de coagulação, e aí ele volta e ele para de sangrar. E é incrível que não incomumente o cirurgião fala pra gente, olha, mas não tinha nada. Não tinha nenhum vaso aberto. Realmente ele não mentiu, não tinha vaso aberto, mas só o fato dele mexer no local, tirar os coágulos que fazia consumo de fator. Consumia tudo lá, né? Exato, o doente para de sangrar. Aí é engraçado, porque o cirurgião fala, nossa, esses intensivistas, né, só tinha coágulo. Aí a gente chega na UTI e fala, nossa, esses cirurgiões, né, falam pra gente que não tinha, mas parou de sangrar, incrivelmente. O famoso gossip, né? Entendeu? Então fica parecendo... Exato, fica parecendo que era fake news, mas não era. Realmente é um fenômeno. Os dois estão certos. Os dois estão certos, só que em cenários diferentes, porque a fisiopatologia não é visível ao olho. Então, assim, nessa hora tem que ter uma equipe muito parceira. E o HB cai, gente. Recentemente a gente teve aí as atualizações do que é sangramento importante, né? Então, queda HB de 2 pontos é para alertar, né? Queda de HB em 2 pontos agudamente é para alertar, porque não é para cair HB 2 pontos. Então, se caiu 2 pontos, a gente tem que sempre partir do pressuposto que esse sangramento é um sangramento importante. Levanta a antena, porque não tem diluição que faça esse milagre todo. Então, você encharcou o doente, né? Até os... Tem que ser muito. Tem que ser, até acontece muito por hemodiluição, mas se você está suspeitando de sangramento associado, é 2 pontos de HB, né? É muito importante. É importante, é considerado importante pela literatura mundial. Não sou eu que estou falando. Muito justo. Ó, agora, vamos fazer um negócio diferente, né? É uma coisa que eu nunca tinha feito aqui. Eu vou abrir para vocês, não sei se vocês estão ouvindo bem, abrir para vocês perguntas para a gente poder interagir na primeira vez que a gente faz isso no Bibcast, interagir diretamente ao vivo. Tudo bem que vai ser gravado isso aqui, mas isso aqui agora tá ao vivo. Para a gente perguntar para a Roseli tudo, porque eu já tô aqui ainda processando todas as informações que eu recebi, mas vocês com certeza têm perguntas super pertinentes, eu tô aqui pra gente começar a fazer. Enquanto isso, café. Quer café? Café. Quer café? Não, sempre quero café, né? Mas o pessoal tá com vergonha. Muito top ali, ó. É muito top. Mas é o Marinho, esse bicho. É nosso amigo. Mas, assim, é importante, Caio, a gente lembrar dessas premissas básicas, assim, tratar sangramento, eu sempre falo assim, que tudo que a gente faz tem consequência. E o sangramento, embora nos impressione mais do ponto de vista, visual, fisiopatologicamente e estatisticamente, a trombose mata muito mais do que o sangramento. E a literatura está aí para comprovar isso. E a trombose mais vê a gente do que a gente vê a trombose. E isso é muito ruim, porque passa um doente sangrando, todos nós vamos atrás, né? A gente fica impressionando, fica brincando. É igual a mulher bonita, passa a mulher bonita, todos os homens olham. Mas quem mata não é o sangramento, é o evento trombótico. Por isso que a gente faz sempre essa lembrança. Cuidado com o excesso de transfusão, porque isso tem um preço, né? Isso se reflete em evento trombótico lá na frente, do pós-operatório do doente. E às vezes o doente não está mais assistido por nós, nem no centro cirúrgico, nem na UTI. E às vezes nem mesmo é mais na ala, na enfermaria, ele já foi para casa. E aí simplesmente aquele doente que morre de TEP. Aí pergunta, e aquele doente? Menino, você não sabe, passou um vento. Não, às vezes nem fala, passou um vento e
Ele acordou mal, sentiu mal e Friagem, morreu. Né? Friagem. Uma friagem, depende do local, né? Cada um vai falar uma coisa. Então é muito importante a gente lembrar que tudo que a gente faz tem um preço, infelizmente, né? Ah, obrigada. Só dizer, Quem mandou aí? Aí não vale, que irmã não vale, né? Ai, ai. Vamos ver aqui o que temos aqui. Som. Pessoal, manda pergunta aí, Show. porque meu repertório acabou, hein? Eu tô tentando aqui girar aqui o celular para ver se eu lembro alguma aqui, hein? Vamos lá, pessoal. Vai, Ajuda aí. Me pergunta ajuda aí. Você tá aparecendo duplamente na tela, você tá aparecendo aqui pra mim também. Ó, o coração você tá ganhando um monte, Caio, porque você é Fábio Júnior da terapia intensiva. Fábio Júnior foi nova, essa aí. Obrigada, Marinho. Ó, o Marinho tá mandando aí um alô pra gente. Vai, Mário, manda uma pergunta pra gente aí, ajuda aí. Manda uma pergunta pra gente, já aproveita, já divulga você aqui também. Dupla. O povo tentando pra puxar o saco da gente, então, né? vou até lembrar de uma situação que você falou muito bem, né? Quando a gente tem muita ferramenta, às vezes a gente se confunde do que usar. Também atrapalha. Excesso de recursos. Pô, tô lá na emergência, lá no hospital, lá nos confins do Grajaú, eu tenho pouco recurso, eu vou fazer o que eu posso fazer, eu sei o que eu posso usar. Mas quando a gente tem muita informação, a gente meio que se perde. Aí a ideia que você colocou com aquele pop-up 1, pop-up 2, pop-up 3 é fundamental, né? E a gente vê isso funcionando na prática, quando a gente se organiza e não desespera nessa situação, a gente vê um sangramento vultoso, você consegue contatar o cirurgião está dando a resposta para você, você fala, olha, temos isso aqui nos exames que a gente solicitou, e de certa forma um sangramento poderia ser super vultoso, super importante, e em alguns lugares ser, de certa forma, o prognóstico muito ruim, a gente consegue reverter isso com essa parceria. Então, é importante lembrar que também tem muito recurso, a gente precisa saber como usar. É verdade. E eu vou te falar e já vou pegar o gancho aqui que a galera tá mandando pergunta. Ótimo. Duas coisas. Excesso de recurso também atrapalha, que às vezes as pessoas não sabem por onde começar. E a gente já vai falar do multiplate, que a Aline perguntou aí. E também o não ter recurso, as pessoas também se escondem atrás de uma medicina ruim. Ai, não tenho nada, então vou, né? Ah, imagina, eu tava morrendo. Às vezes eu falo, mas por que você deu tudo isso? Ah, tava morrendo. Não, mas peraí, mas também não precisa, né? Não precisa chutar o balde. Então, o balde assim. Está sendo frequente na nossa conversa. Exato. A pergunta, por exemplo, que o Silvio perguntou aqui, que a reposição hídrica interfere menos na coagulação? Cristalóides. Mas cristalóides também não é o fluido ideal, Silvio. Então, cristalóides é cada vez mais direcionado por metas, né? Porque cristalóide, sabidamente, não tem. Também tem seus efeitos colaterais, né? Também dilui o fator de coagulação se você dá demais. E a gente não tem aí uma superioridade de que cristalóide. Talvez soluções mais próximas ao plasma, o próprio ringue lactato, né? É o que é recomendado. Talvez, eu digo talvez, porque a gente não tem evidências de serem superiores na reposição de doente grave. Multiplate, para quem perguntou, a Aline perguntou aqui, multiplate é essencial? Não, é muito bom. Eu sempre falo assim, cara, eu dirigi um carrão bom, com 1000 GPS, com várias coisas assim. É bom, mas é essencial? Não, eu também ando de Fusca e chego no mesmo lugar. O multiplate, para quem não conhece, é um teste de agregação plaquetária. A gente tem lá no hospital que a gente trabalha. É muito legal, porque várias drogas atuais, antidepressivas, drogas outras que não têm, que não são anticoagulantes antiagregantes, mas que têm efeito antiagregante, a gente consegue perceber como os pacientes chegam antiagregados, né? E a gente fala, caramba, a gente nem sabia, porque o cara não tá tomando antiagregante clássico. E aí a gente consegue ver que muitos doentes chegam com a sua função antiagregante ruim por conta de outras drogas. Efeito secundário, efeito diverso das drogas. Isso. Então, quando a gente tem teste de agregação plaquetária, aí a gente consegue ver isso, né? Mas não necessariamente é essencial. Mas mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. E aí o Silvio volta a perguntar. E o Plasma Light? O Plasma Light, solução balanceada, é um cristalóide. O último grande estudo que a gente teve em Brazuca, o RU, né? O Basics, com mais de 20 mil doentes, se eu não me engano. Já tem um tempo que eu li. Que não só comparou com
com cristalóides, outros soro fisiológico, mas também comparou não só em push dose, em dose de infusão rápida, como também em infusão contínua, não mostrou superioridade. Então, embora a gente tenha aí uma recomendação dos últimos guidelines, do European Guideline de Trauma, por exemplo, que a gente usa em soluções cristalóides mais próximos ao plasma, ele fala mesmo de ringer, né? Não necessariamente solução balanceada, essas comercialmente conhecidas. Ele não fala que é ruim, mas ele não fala superioridade. Então, como é mais caro, acaba que aqui no Brasil a gente vai usar o mais barato. Mas não significa que ele seja ruim. Ele só não é provado que ele é superior ao ringer, por exemplo, e talvez até o próprio soro fisiológico parou a dúvida no ar. Pode ser semelhante. Quando a gente historia aí os artigos, o penúltimo tinha sido aquela duplinha lá da New England, publicada em 2017 e 2018, o Smart Trial e o Salted, né? Só que um grupo, ambos eram randomizados, controlados, comparando soro fisiológico e plasma light. Só que no grupo que ele colocava plasma light, ele chamava soluções balanceadas, não só plasma light como ringer. Um grupo, se eu não me engano, no Salted eram pacientes não graves, o Smart Trial já eram pacientes graves. E no Salted ele não viu diferença nenhuma, mas no Smart Trial ele viu diferença, que talvez usar a solução balanceada fosse melhor. Essa era a última evidência que a gente tinha até o Basic. Aí veio o Basic e falou, olha, não faz diferença. Então, a gente não tem evidência literária para dizer assim, eu tenho que usar soluções balanceadas comercialmente falando. Mas o ring foi colocado como solução balanceada, então talvez o ring, que é mais baratinho, continue sendo o fluido de eleição dos cristalóides. Olha o Marião aí, ó. Quando utilizar corretamente o trombolastograma? Mário, é a pergunta de $1 milhão, porque a gente estava falando sobre isso, excesso de recurso, o povo também usa demais. E olha que eu sou super fã da tecnologia, fiz todo o meu trabalho de pós-doutorado com ele, os pacientes graves, que eram exsanguinados lá de trauma do HC. Só que assim, ele está indicado em pacientes que estão sangrando. Se você tem dúvida de estudo de coagulação, você pode usá-lo, lembrando que ele é limitado para uso de DOACs, os anticoagulantes de ação direta. Ele é limitado para paciente que tem doença de von Willebrand. Ele é limitado para doença que tem disfunção plaquetária associada a fármacos, porque ele faz avaliação por inferência e não por aferição direta. Aí o ideal seria o teste de agregação plaquetária. Lembrando que hoje o trombolastograma mais novo tem um canal só para função plaquetária. Então é legal. A gente tem lá, né, Alberto? Alberto. E ele também é limitado, além de doença de von Willebrand, DOACs, para anticoagulantes tipo Marevan. Então, se você vê alguém monitorando com o trombolastograma Marevan, não, né? Não é para isso. E às vezes você vê uma galera empolgada usando isso. Na Europa, eles têm até um módulo, né? Um reagente para alguns tipos de anticoagulante DOACs venosos, o Ecatren, se eu não me engano, que é para anticoagulante endovenoso, mas a gente não tem aqui no Brasil. Então, é isso. Às vezes a galera usa demais também, assim. Muito recurso. Muito recurso. Às vezes usa um basal, tipo, basal para quê? O doente não está sangrando, para que você vai fazer? Se vier alterado, você não vai tratar. A gente trata doentes, a gente não trata exames. Lembrar disso. Esse é um fator. É para tudo, né? Isso é para tudo. Exatamente. Bom, o papo tá bom demais. A gente tá aqui e realmente a informação foi de grande importância para todos nós. Para mim, eu tô aqui ainda, eu tô falando pra vocês, eu tô aqui te apresentando, mas já tô atordoado aqui. Já aprendi demais desse bate-papo, que foi, aliás, muito bom. E eu deixo para a doutora Roseni as palavras finais desse nosso bate-papo no ABIBcast. Foi muito legal, eu agradeço aí a galera da MIB, ao Caio, o convite, a recepção da galera foi muito legal. É bom difundir conhecimentos que são pertinentes desde a graduação até nós, médicos intensivistas, anestesistas, emergencistas. Eu tenho um curso de coagulação lá, para quem quiser me seguir no Bleeding. Olha, sensacional. Mas a gente faz o que a gente gosta, né? De verdade. É bom demais. Tem o online, tem o presencial, que a gente faz algumas vezes aqui em São Paulo. O online o presencial ainda tem o hands-on, né? O presencial tem o hands-on com simulação realística. O online é todo digitalizado, é todo moderninho. Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Boa semana. E é isso aí, pessoal. Mais um AMIBcast sucesso. Não percam os próximos. Não esqueçam de se inscrever cada vez mais.